Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou contar pra vocês uma história sobre o que aconteceu na minha vida pra vocês. Como vocês já devem ter visto pelo tema aqui do vídeo, sim gente, é verdade. Eu já fui assaltada aqui no Japão e foi uma situação assim que eu nunca imaginei passar, principalmente porque o Japão é um dos países, considerado um dos países mais seguros do mundo, né? Você pode andar com o celular, mexendo no celular no trem, no ônibus, na rua, que não acontece nada, você nunca é assaltado. E também você pode deixar as suas coisas, por exemplo, num canto, você vai num parque, você pode deixar as suas coisas ali no canto ali, que quando você voltar, suas coisas vão estar lá. Então, eu nunca imaginei ser assaltada no Japão, ainda mais no meu trabalho, né? Então foi algo assim que um susto pra mim. Deixando claro, tá, que a intenção desse vídeo é contar apenas a minha história, tá? Não é com intenção de botar medo em vocês, pra vocês não virem pro Japão, não é nada disso, tá, pessoal? Mas é contando uma história que aconteceu na minha vida, tá? Algo que aconteceu, isso faz uns 3 anos atrás. Isso, acho que já deve ter uns 3 anos já. Na época eu ainda estudava, eu tava no 3º ano do ensino médio e eu tava trabalhando, na época eu só fazia baito. Baito é aquele trabalho que você trabalha só por algumas horas. Por exemplo, você entra às 6 da manhã e sai às 9. Ou então, às vezes, também até 3 horas da tarde. Depende muito do horário que você escolher, né? Que for trabalhar. E eu trabalhava numa loja de conveniência, no Combini. Aquelas lojinhas que ficam abertas aqui no Japão 24 horas. Então, eu trabalhava nessa lojinha, eu fazia baito nessa lojinha. Eu trabalhava de manhã, na parte da manhã. Eu entrava às 6 da manhã e saía 1 hora da tarde. E nesse dia eu tava trabalhando normal, como todos os outros dias. Daí eu tava num lado de um caixa, né? E a outra mulher que trabalha junto comigo, que normalmente ficam 2 pessoas trabalhando junto com você, né? E eu tava desse lado do caixa e ela tava no outro lado. Daí, de repente entrou um homem, eu não vi na hora esse homem, né? Mas ele entrou com um facão. Ele tinha comprado esse facão e na loja da frente, que é uma loja de ferramentas, né? Tinha uma loja de ferramentas na frente dessa loja de conveniência que eu trabalhava. Então ele comprou essa ferramenta ali. Aí ele comprou essa ferramenta e ele abriu ali dentro mesmo do Combini, era um facão. Ele pegou esse facão e apontou para a mulher, que no caso é a mulher que trabalhava junto comigo, e ele apontou para ela pedindo dinheiro, falando: "Passa para mim o dinheiro, me passa o dinheiro". E na hora que ela viu, ela não estava atendendo o cliente nem nada. Ela só estava ali no balcão, né? E na hora que ela viu, ela pegou e saiu correndo. Só que ela nem me avisou, nem nada. Lógico, também não avisar. Foi algo assim que ela sentiu de sair correndo. Qualquer um faria isso. Porém, ela não me avisou, então eu não sabia de nada. E eu também não ouvi nada, porque eu tava atendendo o cliente e, tipo assim, você tem que estar muito concentrada, né? Ali no trabalho, eu tava contando dinheiro na hora. Eu tava pegando dinheiro e tava dando troco pra pessoa. E depois eu tinha que colocar os produtos, né? As coisas que o cliente comprou dentro da sacolinha. Nisso, ele veio direto no meu caixa e eu tava com um cliente. E ele pegou, se enfiou na frente do cliente, do nada. E ele me pediu dinheiro. Só que como eu tava colocando as coisas dentro da sacola, eu só levantei a cabeça. E eu olhei pra cara dele e falei... E eu fiquei olhando pra cara dele, né? E falei: "O que o senhor quer, né? Desculpa". Até porque ele invadiu praticamente o espaço ali do homem, do cliente que eu estava atendendo. E falou comigo. E ele tava de máscara, gente. E nessa época ainda não tinha começado a pandemia, né? Essas coisas. Máscara normal, sabe? Então, tipo, e eu não tinha visto o facão dele. Quando ele foi pedir dinheiro no outro caixa pra mulher, ele estava com a faca levantada. Ele levantou a faca assim e falou e ameaçou ela, né? E falou pra ela passar o dinheiro. Quando foi na minha vez, quando ele veio no meu caixa, ele não fez nada disso. Ele apenas falou comigo como se tivesse, sabe, perguntando ou querendo pedir alguma informação, alguma coisa normal. Então eu não vi o facão. O
facão estava, assim, embaixo, sabe? Não dava de ver o facão, né? Na hora, assim. Então, eu fiquei sem entender na hora o que estava acontecendo. Talvez para algumas pessoas esteja rindo na minha cara, né? Falando como certas pessoas que eu contei essa história riram da minha cara, me chamaram de boba e tudo quanto é coisa, falaram que eu era muito lerda e tal, pra entender as coisas. Mas não é, porque você tava trabalhando ali toda super concentrada, atendendo o cliente, tava contando dinheiro, e logo depois tava colocando as coisas dentro da sacola. Então, e chega uma pessoa assim do lado, que nem eu falei, ele não levantou o facão pra mim, nem nada. E fala com você bem baixo, porque ele falou baixo comigo. E eu não consegui entender nada. Então eu perguntei pra ele o que ele queria. E nessa hora foi algo assim, bem nessa hora, gente. Veio o meu chefe, né? E ele me puxou pra dentro. Tinha logo do lado assim do meu caixa, que eu atendia, tinha uma porta. E o meu chefe pegou e me puxou pra dentro. E nisso eu fiquei sem entender. E ele pegou, fechou a porta. E ele pegou e falou: esse homem, ele tá assaltando a loja. Aí foi aí que eu fui entender que era um assalto. Mas na hora eu não entendi, né? Eu não entendi que aquilo tava se tratando de um assalto. E nessa hora o chefe mandou a gente correr, se esconder. E não sei se vocês repararam, né? Se alguma pessoa já entrou numa loja de conveniência e reparou bem. Mas lá, normalmente as partes que vende o suco, refrigerante, água, chá e tal, lá fica no fundo, né, da loja. E se você reparar bem, na hora que você for pegar o suco, tem uma parte de trás, como se uma salinha, né, na parte de trás. Lá dentro é uma geladeira, né, um lugar assim, que eles guardam os suco, coisas congeladas, né, coisas que tem que ir na geladeira. Enfim, a gente se escondeu lá dentro, né? E a gente se escondeu lá dentro e ficamos ali. E por incrível que pareça, gente, não foi assim, sabe, algo assim, que nem a gente vê nos filmes. Nossa, que o cara é super agressivo, vai atrás pra matar mesmo, sabe? Essa coisa toda aterrorizante. Pega reféns, pessoas pra poder ameaça, sabe? Esse tipo de coisa. Não, foi. Eu acho que foi um. Não, sabe, não tem como explicar. Foi algo assim muito. Não é bem tranquilo. Seria a palavra certa, eu não sei. Mas foi algo assim muito calmo, sabe? Ele simplesmente chegou lá, pediu dinheiro e ficou esperando ali. O meu chefe fechou a porta, puxou pra dentro, fechou a porta e ele pegou e ficou simplesmente esperando lá fora. Não sei se ele achou que o meu chefe tava pegando dinheiro pra poder dar pra ele, mas ele ficou lá fora, andando pra lá e pra cá entre os corredores e esperando. Eu não sei o que ele tava achando, mas ele ficou lá, andando. Mas é claro que nisso meu chefe, enquanto ele fechou a porta e tal, a gente se escondeu lá atrás, ele pegou e ligou pra polícia, chamou a polícia. E nisso a gente ficou lá atrás, né? Se escondendo. Demorou mais ou menos acho que uns 4 minutos. Uns 4 minutos a polícia chegou em 4 ou 5 minutos, algo assim. A polícia chegou. Daí, nisso que a polícia chegou, seguraram ele, né? Deitaram, ele se jogou no chão, na verdade. Ele se jogou no chão. Ele tentou resistir, mas a polícia conseguiu prender ele. E foi aonde que a gente conseguiu ficar mais tranquilo, né? E eu vi tudo, gente. Eu vi tudo lá dentro daquela geladeira, né? Porque ali onde coloca os sucos, tem porque funciona assim. Tem a máquina, né? Que você coloca a geladeira. E você, lado de trás, que é essa linha que eu tava falando pra vocês, é por lá que a gente coloca os sucos, né? Tem um buraco assim. E a gente vai colocando onde tem os sucos, né? É assim que a gente organiza tudo e vai colocando os sucos nas prateleiras dentro dessa geladeira pequena que tem. E a gente vai colocando. E nisso dá pra ver perfeitamente o que se passa dentro da loja. E foi ali que a gente conseguiu ver tudo, eu vi tudo.
A polícia chegando, pegando ele, algemando ele, né? E deu pra ver tudo, eu vi tudo. E quando pegaram ele, assim, foi um alívio, né? Com certeza, mas... Nossa, gente, foi uma situação que eu nunca imaginei passar na minha vida, porque quando que você ia imaginar que no Japão você ia ser assaltado? Você tá lá trabalhando tranquilo e de repente chega um cara maluco, japonês, gente, japonês. Isso que, sabe, é engraçado, modo de dizer. Porque tem bastante pessoas que chegam assim e falam assim, estrangeiros que eles fazem a bagunça no país. Os estrangeiros, principalmente se for brasileiro. Eles chegam e falam assim, brasileiro não tem jeito, brasileiro, onde ele vai, ele faz bagunça, brasileiro faz mesmo, assalta, rouba, faz de tudo. Mas não, gente, tem muito japonês maluco, tá? Aqui nos japoneses. Então é muita coisa que acontece também aqui no Japão. Que nem eu sempre falo lá no Insta, né, pros meus seguidores. O Japão não é completamente perfeito, tá, gente? Na verdade, nenhum outro país é, né? Claro que cada país é diferente, né? E cada país também tem seus pontos negativos. E o Japão não é perfeito, gente, tá? Que nem fala assim, não é mil maravilhas, tá? Como às vezes muitas pessoas só mostram esse lado, o lado bom do Japão. Mas na verdade também tem muita coisa que as pessoas não concordam, né? Muitas coisas que as pessoas não aceitam, muita coisa que as pessoas veem assim que de ruim, né? Muitas coisas que as pessoas, assim, pontos negativos daqui do Japão, né? E tá bom, continuando agora a história, né? Depois que eles levaram esse homem, a gente disse nós tivemos que ir pra delegacia e foi eu, a mulher que estava do meu lado trabalhando no outro caixa, foi o meu chefe, porque nós tínhamos que dar depoimento lá na delegacia de como aconteceu tudo. E a polícia fez várias perguntas de como aconteceu, em que até o horário que aconteceu, a gente tinha que saber tudo. Tivemos que dar cada detalhe possível. O horário que aconteceu isso era 12h40, mais ou menos. Eu lembro que 1 hora acabava o meu trabalho, né? 1 hora acabava o meu trabalho e eu ia embora pra casa. Eu tinha que estudar, porque nesse dia eu tinha prova. Eu tinha prova e eu cheguei até atrasada na minha escola. Minha prova começava era 4 horas da tarde. E 4 horas da tarde foi o horário que eu saí da delegacia. Isso aconteceu, era 12h40. Daí a polícia chegou, depois, né? Que eu falei pra vocês que demorou 4 minutos mais ou menos pra chegar. E então 1h20 mais ou menos depois que tudo isso aconteceu, a gente foi pra delegacia, deu o nosso depoimento e 4h30 mais por aí a gente saiu da delegacia, depois que terminou de dar os depoimentos e tudo. E nesse dia, como eu falei pra vocês, eu tinha prova, né? Então eu atrasei uma prova, tive que, por causa do tempo que eu fiquei na delegacia, né? Mas depois eu conversei com a professora, tudo certinho, e eu consegui resolver, mas eu perdi uma prova, era semana de prova. Teve um outro dia também, se não me engano era no sábado, isso foi final de semana, no sábado. Eu fui chamada na delegacia de novo, pra poder... Foi mais pra confirmar mesmo, né, porque eles escreveram tudo no papel, no computador, depois passaram com um papel, né, tudo que eu tinha falado lá o meu depoimento, né, como aconteceu e tudo mais, né, e o cara ia ser julgado depois, o homem ia ser julgado. E, gente, eu fiquei sabendo que o homem, ele tinha mais ou menos 30 a 32 anos, alguma coisa assim, né, e ele tinha saído de Nagoya, ele tinha brigado com o pai dele e ele veio pra cá. Eu não sei se ele tinha... A intenção dele era chamar atenção, ou ele queria sair de casa, né? E a intenção dele era ficar roubando as lojas por aí, assaltando, conveniência, essas coisas, né? Não sei a intenção dele, não sei por que ele fez isso, né? Mas ele tinha 30 anos, morava com o pai dele ainda, e por causa de uma briga ele veio todo
aprontou uma dessa. E foi essa a história, pessoal, né? Foi algo que passou na minha vida aí, que eu nunca imaginei que aconteceria. Aliás, ninguém imagina, né? Como os outros casos também que às vezes eu escuto por aí de brasileiros, né? E como eu sempre falo pra vocês, gente, tá? O Japão não é mil maravilhas. A tecnologia é boa, o transporte, as coisas são muito boas, sim. Mas tem seus pontos negativos também, tá? E também, sim, como muita gente pergunta, tem bullying, às vezes tem xenofobia, tem preconceito, né? Em geral, tudo, né? Tem sim ainda, tem muito ainda isso aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mostrando pra vocês a realidade, né, que acontece no Japão, porque na verdade tem muita gente que conta só o que é bom, né, só o outro lado, né, do Japão, né, que no caso é o lado bom, só o lado bom, mas não fala sobre as outras coisas também, né. Mas contando aí pra vocês sobre algo que aconteceu na minha vida, né, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não peguem isso, tá, gente? Pra vocês sentirem medo, tá? Não vir pro Japão, tá? Porque isso, na verdade, tem em todo lugar, né? Tem, claro que nem tem alguns países que são menos, outros países são mais, que nem aqui no Japão. É um país seguro, sim, tá? Mas, às vezes, tem algumas coisas que acontecem que a gente não espera, né? Que a gente não espera, que a gente não imagina que vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, por favor, se inscreva aqui no canal, compartilhe. E é isso aí, até o próximo vídeo.